Senhoras e senhores, autoridades presentes, demais convidados, bom dia. É com grande satisfação que damos início ao mais encontro do ciclo de palestras Abrafiltros em 2019. O encontro de hoje tem um toque especial, pois comemora os 13 anos de fundação da Abrafiltros. E é por isso que desde já, em nome de nosso presidente, senhor João Moura, fundadores e todas as diretorias que por aqui passaram, o nosso muito obrigado, em especial a todos os associados que acreditam e confiam no nosso trabalho. Uma salva de palmas a todos vocês. O tema escolhido de hoje é Logística Reversa no Estado de São Paulo e os impactos e perspectivas da decisão de diretoria CETESB 076 de 2018. E para ministrar a palestra, temos o prazer e a alegria de receber a doutora Patrícia Iglesias, diretora-presidente da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Doutora Patrícia Iglesias possui formação acadêmica com titulação de livre docência, doutorado e mestrado pela Universidade de São Paulo, graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Seu trajeto profissional tem atuação como superintendente de gestão ambiental e professora associada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo desde 2009, com larga experiência na carreira acadêmica, em projetos de pesquisa, publicação de artigos em periódicos, livros publicados, participação e moderação de eventos e entrevistas. Foi secretária de Estado do Meio Ambiente de São Paulo no período de 2015 a 2016. Em suas premiações e títulos, recebeu o destaque Sustentabilidade UOCA 2018, em tributo e reconhecimento pela carreira em prol da gestão ambiental e atuação no programa Cidades do Pacto Global da ONU. Nossos agradecimentos à doutora Patrícia por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Tenham todos uma ótima palestra. Uma salva de palmas. Bem, bom dia a todos. É muito bom estar aqui com vocês nesse dia, em especial numa comemoração de 13 anos, né, da Abrafiltros. E, enfim, tem bastante a ser comemorado mesmo, é uma associação que vem trabalhando nesses 13 anos e tem todo um diferencial concreto a ser apresentado. Eu deixo aqui os meus cumprimentos em especial ao João Moura, presidente da Abrafiltros. Também faço uma referência ao Marco Antônio, que dirige o programa específico, que é o programa Descarte Seguro, e que tem feito um trabalho grande nesse tema do descarte relativo aos filtros. Vocês têm atingido aí as metas de trabalho, então eu acabei de receber aqui a notícia mais atual do que a notícia que nós temos, né, na CETESB, de que a meta de 2019, que era de se atingir 107 municípios, já foi atingida. Então, nós estamos em junho e vocês já conseguiram atingir essa meta, o que é bastante relevante, importante, e é bom trabalhar com áreas como a de vocês, que, de fato, os desafios são colocados e eles são cumpridos. Porque, em termos práticos, isso também significa uma boa imagem para o setor, uma boa imagem que reflete também nas atividades econômicas para as empresas que são participantes e que trabalham nessa área. E eu também queria fazer uma referência à presença da Lia Demange, que dirige o nosso departamento de resíduos sólidos atualmente, que é o departamento responsável por uma série de programas ligados a esse tema, mas, em especial, responsável pelo tema da logística reversa, que tem tudo a ver com o trabalho de vocês, e que, de fato, tem feito um esforço muito grande nesse trabalho junto à equipe, para que nós possamos avançar na temática da logística reversa no Estado de São Paulo, um Estado que tem sido indutor, eu diria, não só nesse tema, mas em muitos outros no nosso país. O Estado de São Paulo e a CETESB em si, né, então tenho esse privilégio atualmente de dirigir a CETESB, mas faço aqui um reconhecimento também ao trabalho técnico, porque a questão aqui que se coloca é exatamente esse trabalho técnico que é feito há 50 anos, né, pela CETESB,
que permite esse reconhecimento, inclusive o reconhecimento como a melhor agência ambiental da América Latina. E agora, nós, na semana que vem, estaremos num grande evento em Paris, que discute logística reversa, e com representantes de diversos países, de todos os continentes, e no caso do Brasil, o convite veio diretamente à CETESB, para estar nesse evento, justamente pelo trabalho que vem sendo feito nesse tema. Então, é importante pontuar isso também. E passando aqui, né, para a nossa temática de hoje, explorar um pouco, então, do formato que tem sido dado no âmbito desse trabalho na CETESB e, logicamente, atendendo aquilo que nós temos na própria legislação brasileira desde 2010. E desde 2010, então, nós ficamos ainda um pouquinho assim, pensando que a legislação veio em 2010 e nós não avançamos tanto quanto gostaríamos. Mas os avanços eles estão ocorrendo dentro da viabilidade técnica e econômica. Então, o que se pretende na lei é um equacionamento de vários fatores. A lei, na verdade, tentou colocar questões muito díspares, como a própria questão ambiental, a questão humana em si, porque saúde também está associada a meio ambiente equilibrado, a atividade econômica e a própria inclusão social, o que não é tão simples, né? Ela trouxe vários aspectos diferentes para a própria legislação, e isso gerou uma dificuldade muito maior de aplicar a lei. Se nós formos olhar o nosso modelo, que é o modelo europeu ele é mais direto. Ele vai falar no aspecto econômico, ponto. Como nós vamos resolver economicamente a questão. No nosso caso, a lei também trouxe a questão dos catadores, que é um aspecto social, que teria que ser resolvido por uma política pública para aquela questão, dentro de uma legislação de resíduos. Então, isso trouxe mais dificuldades para a implementação da regra em si, né? Mas também tem alguns aspectos positivos, que é trabalhar na redução na origem, na própria reciclagem, na valorização e na eliminação quando possível. Nós passamos aí uns bons anos dessa legislação olhando somente para a temática da reciclagem. Então, quando se falava em resíduos, todo mundo só pensa em reciclagem, quando, na verdade, um dos pontos da legislação é a própria redução na origem. Isso nos leva à necessidade de repensar os próprios produtos, o design do produto, e quanto esse produto pode gerar menos resíduos na prática, contribuindo, então, para as questões ambientais, mas contribuindo do ponto de vista econômico, que é a questão da eficiência. Então, o foco principal da sustentabilidade hoje não deixa de ser um foco econômico. E quando se pensa em gestão de resíduos, nós temos que ter esse foco econômico também. Nós não podemos deixar de lado esse aspecto e imaginar que é somente um aspecto ambiental ou um aspecto social. Porque quanto mais nós conseguirmos inserir dentro daquela cadeia esses aspectos econômicos, nós vamos ter uma eficiência maior no processo produtivo e uma geração de novos negócios. Então, enxergar a logística reversa hoje é enxergar dentro dessas novas atividades econômicas que podem surgir daquele negócio em que muitas vezes o resíduo ele se tornava um problema da produção e hoje ele pode ser uma solução e gerador também de questões econômicas, né? Nós temos aí um encadeamento que não precisaria nem passar, mas que foi um encadeamento lógico, legislativo. Primeiro a lei de resíduos, depois a regulamentação, que ocorreu no mesmo ano, decreto regulamentador, e os modelos de implementação. Então, o acordo setorial em nível federal, os termos de compromisso, e depois a possibilidade de decretos também.
O que a CETESB faz em nível estadual é a adoção do modelo termo de compromisso. Tá? Então, o acordo setorial ele vem na linha do desenho em nível nacional e os estados podem adotar termos de compromisso ou em situações onde não há acordo setorial, ou em situações onde se desenha algo mais específico, regionalizado, para atender aquela demanda da região especificamente. O importante é saber que os acordos que são feitos no nível do Estado, eles devem respeitar aquela visão do que já é feito também no nível federal. Então, não é possível que se faça algo totalmente dissociado daquilo que vem no nível federal. Por quê? Porque a base de tudo isso é o conceito de logística reversa, que não é um conceito jurídico, é um conceito técnico. Nós temos que ter um produto que vai ser desenhado, planejado, colocado no mercado, entregue ao consumidor e que depois terá que voltar nessa cadeia. E essa lógica é uma lógica técnica. Então, na lógica técnica, nós vamos ter que ter um sistema que atenda esse critério. E se cada local, ou cada região, ou cada município exigir algo diferente, nós não vamos atender esses critérios técnicos. Daí porque a legislação já trouxe uma regra de que nós vamos ter lá um desenho geral e vamos poder trazer um detalhamento por região, desde que respeite aquele desenho geral. É isso que o Estado de São Paulo tem procurado fazer hoje. Né? E a lei também traz o conceito de responsabilidade compartilhada, que é fundamental. Por quê? Em termos gerais, na área de meio ambiente, quando se fala em danos ambientais, o conceito que se aplica, juridicamente falando, é o conceito de responsabilidade solidária, responsabilidade objetiva e solidária. Só para entender bem esse conceito, porque aqui eu não estou falando para um público jurídico, mas eu acho que fica fácil de entender. Na prática, quando nós temos uma responsabilidade solidária, isso significa, em termos práticos, que se eu tiver, numa situação concreta, 3 devedores de um valor, supondo que eu tenha 3 devedores A, B e C, eu poderia exigir a dívida toda de um dos devedores apenas. Essa é a regra da solidariedade, que se aplica no caso de danos ambientais. Então, só para ilustrar, quando eu tenho lá um rio com empresas à margem do rio e uma eventual contaminação do rio, se propõe uma ação, supondo que seja o Ministério Público, ele poderia obter a reparação do dano de uma das empresas, e não dividindo o valor de quanto cada uma poluiu. Por que que isso é possível? Isso é uma lógica jurídica que se estabelece para facilitar a reparação do dano. Porque muitas vezes, né, no caso do exemplo que eu dei, eu poderia identificar cada um e responsabilizar. Nem sempre isso é tão simples. Exemplo, alguns aterros que nós já tivemos, que faliram, o aterro Mantovani, no interior de São Paulo, é um caso clássico, onde você não consegue identificar quanto cada um poluiu. Então, na área jurídica, se criou essa sistemática. E, pela regra da solidariedade, eu consigo fazer com que um responda e depois ele, lógico, teria a possibilidade de buscar os demais para se ressarcir. Só que isso seria numa outra ação. O que essa legislação criou foi um outro sistema, que a gente chama de responsabilidade compartilhada. Ela estabeleceu as divisões de responsabilidade por cada figura, cada setor responsável. Então, primeiro ela disse que tem um ciclo de vida do produto e que a responsabilidade ela vai desde o desenvolvimento até a disposição final do produto. Significa dizer que se antes a preocupação era simplesmente fazer o desenho, criar o produto, colocar na mão do consumidor, agora passa a ser uma preocupação até o final, até realmente fazer a disposição.
e dividiu as responsabilidades numa cadeia de responsáveis. Então, eu tenho primeiro fabricantes e importadores, depois distribuidores e comerciantes, os próprios consumidores e os titulares de serviços de limpeza. Quando eu estou dentro de uma cadeia dessas, eu vou ter uma responsabilidade específica a partir dessa legislação. Então, essa responsabilidade eu não consigo transferir para outros responsáveis. Tá? O que é do fabricante, o que é do distribuidor e comerciante é dele, e assim vai. Tá? Tem uma lógica para isso. Né? Então, a lei falou, olha, se eu sou consumidor, eu preciso devolver após o uso. Se eu sou comerciante, eu tenho que devolver aos fabricantes ou criar formas de devolução, porque vai depender muito do tipo de resíduo ou produto ali envolvido. Né? Se eu sou fabricante, eu sou o responsável pela destinação. Então, essa responsabilidade do fabricante é aquela responsabilidade de dar a destinação. Né? E se sou titular de serviço de limpeza, quando esse titular assume uma responsabilidade que diz respeito à logística reversa, ele teria que ser remunerado pelo setor privado envolvido. Vejam, isso fora a sua responsabilidade tradicional de gestão de resíduos de limpeza, que já está na lei de saneamento e já é do município. Tá? Por que é importante entender essa lógica? Porque eu não posso exigir do consumidor que ele dê a destinação. É óbvio, ele não vai criar um sistema para dar a destinação dos filtros do veículo, porque isso não faria sentido exigir do consumidor, isso é a parte do fabricante. E por aí vai. Então, quando se cria um sistema, como vocês, fabricantes, criaram, né, via Abra Filtros, esse sistema ele possibilita que essa destinação seja dada da forma correta, da forma adequada. E os fabricantes, então, eles passam a ter essa exigência. Desde quando? Desde 2010. Só que houve um tempo até que o órgão ambiental passasse a exigir essa, vamos dizer assim, responsabilidade já prevista na lei. Né? Um tempo de implementação. Em termos práticos, também, o que foi feito? Em 2015, foi publicada uma resolução, que é a resolução número 45, e essa resolução dizia o seguinte, olha, para renovar as licenças de operação, aqueles que estão aqui no estado de São Paulo terão que fazer a logística reversa. Fazer a logística reversa significa dar a destinação a 100% dos produtos colocados no mercado? Não é isso automaticamente. Por quê? Porque os conceitos que estão por trás dessa lógica são o conceito de viabilidade técnica e viabilidade econômica. Então, se abriu a possibilidade de uma negociação para verificar qual a viabilidade técnica e econômica e como esse tema pode evoluir com metas. Então, não é automático 100%. Agora, dá para eu dizer que não vou cumprir essa regra? Não. Por quê? Porque a lógica ela está associada ao fato de que eu tenho uma legislação federal que me obriga a dar a destinação ambientalmente adequada. Por um acaso, essa resolução foi publicada quando eu era secretária do Meio Ambiente, então fui eu que assinei. E, à época, houve muito questionamento sobre a possibilidade ou não de fazer essa vinculação. Por quê? Né? Porque muitos entenderam que a logística reversa seria algo que não poderia se misturar com, vamos dizer assim, a renovação da licença, que tem a ver com a atividade principal da empresa. Mas o tempo foi passando, né? Aquela resolução, para ser aplicada, tinha que ter uma decisão de diretoria da CETESB, dando os parâmetros. Essa decisão foi publicada no ano passado, com os parâmetros, e então a CETESB passou a exigir o cumprimento. E aí eu fui chamada para assumir a presidência da CETESB, então eu falei, nossa, nem podia imaginar que eu ia ter esse privilégio de vir e aplicar minha própria resolução.
E qual é o que é mais interessante disso? Que alguns setores, então, resolveram promover ações para questionar o cabimento da tal resolução, que não teria cabimento legalmente, que estaria inadequada, justamente porque uma coisa é a renovação da licença, outra coisa é a logística reversa. Mas, pasmem os senhores, as primeiras sentenças estão saindo totalmente favoráveis à posição da CETESB, dizendo que não há nenhum impedimento em vincular a renovação da licença à realização da logística reversa. Por quê? Porque a realização da logística reversa é uma exigência legal. Então, ela tem que ser feita. E isso não quer dizer que se está vinculando, por exemplo, a gestão dos resíduos do fabricante ou qualquer coisa do gênero. As sentenças estão maravilhosas, eu posso dizer. Então, eu disse que eu vou colocar em quadros assim, as sentenças que estão saindo de juízes diferentes, né, e varas diferentes. Por quê? Eu sou uma estudiosa desse tema, na verdade, há bastante tempo. E, quando nós fizemos lá a resolução, foi pensando na sistemática. Na verdade, não existe nada semelhante em nenhum outro estado brasileiro. E agora os outros estados e o governo federal, inclusive, está seguindo aquilo que nós já tínhamos feito em São Paulo. Isso traz o quê? Uma possibilidade de trazer também uma questão concorrencial positiva, para que todos se enquadrem à regra, né? Então, isso é benéfico, na verdade, contribui para o sistema. E, de fato, tem sido confirmado pelo Poder Judiciário recentemente, né? Então, a cadeia produtiva, ela passa a colocar os produtos da forma correta, ter que divulgar as informações e também participar, né, naqueles planos, quando há plano municipal, enfim. Aqui eu acho que é muito mais para embalagens do que até para o setor de vocês, mas também é válido, né? E os titulares de serviços de limpeza, eu acho que não se aplica para o setor de vocês, mas se aplica muito para o setor de embalagens, onde eles ainda fazem a coleta de resíduos domiciliares com embalagens. Tá? E, só para vocês saberem também, isso não elimina o papel do município. Por quê? A logística reversa, como o consumidor pode escolher separar para a coleta seletiva ou levar a um ponto de entrega voluntária no comércio ou em outro setor, o município ainda é obrigado a realizar a coleta e destinação. Então, ele está cumprindo a sua obrigação pela lei de saneamento, que continua em vigor. Então, uma coisa não elimina a outra. Mas é claro que, quanto mais o sistema for eficiente na logística, menos embalagens eu vou ter na coleta do município. Tá? São alguns aspectos importantes. Como eu falei para vocês, o ponto principal é ter viabilidade técnica e econômica. Então, o trabalho da CETESB hoje é um trabalho em construção com o setor privado. Eu acho que a principal mensagem que nós deixamos para vocês, mas esse setor é um setor que tem sido muito parceiro, que tem trabalhado conosco, é no sentido de que nós temos que ver a viabilidade técnica e econômica, e nós estamos atentos a isso. Então, realmente, no caso da Abrafiltros, nós recebemos vocês, nós analisamos as propostas, aquilo que era viável fazer, porque o nosso entendimento vamos fazer dentro da viabilidade, com propostas de evolução em metas, e dentro do que é possível fazer. Ninguém aqui está dizendo faça 100%, mas vamos nos planejar para uma evolução constante. Né? Nós não vamos avançar nos temas ambientais naquele formato antigo de um órgão ambiental parado, esperando um pedido, uma demanda, e um setor tentando fazer a demanda e, enfim, até falando um pouco na eficiência, na demora. Né? Nós também identificamos que a demora na licença, muitas vezes, passa por uma demora que fica no próprio, em quem pede a licença. E isso não significa que nós não temos culpa, porque talvez nós estamos fazendo lá os comuniques e pedindo coisas
muito separadamente, vai e volta, e tem a demora. Então, nós estamos revendo todo esse procedimento para quê? Para receber as demandas e organizar isso com os próprios setores, com as próprias empresas, para atendê-los de uma forma melhor, no sentido de também ter uma eficiência maior no licenciamento. Então, aqui eu falo da logística, mas eu falo de uma forma geral no licenciamento. Tá? A CETESB está muito atenta a isso hoje, porque nós trabalhamos muito para reduzir os prazos no licenciamento. Então, a nossa parte, nós estamos trabalhando, que é essa de... O nosso principal programa hoje é o CETESB de Portas Abertas, que é exatamente recebê-los para entender as dificuldades e compatibilizar isso. Isso se aplica à questão da logística. Então, tendo viabilidade técnica e econômica, vamos avançar dentro disso. Tá? Então, não deixem de participar dos programas para depois ter um problema na renovação da licença, por exemplo, por não estar num programa que só traz benefícios para a empresa. Porque você faz a gestão, você tem a atividade econômica envolvida, você tem a imagem da empresa envolvida e cumpre a lei. Né? Eu acho que é isso que todos nós queremos. Tá? Aqui é importante saber que foi feita uma regra de equiparação por um decreto federal de 2017 também, deixando muito claro que quem não for signatário de termo de compromisso ou acordo setorial, firmado com a União, aqui falando no nível federal, fica obrigado a estruturar e implementar sistema de logística reversa com as mesmas obrigações. Isso quer dizer o seguinte, se eu tiver empresas que não estão no termo de compromisso e não estão atendendo aos critérios do Estado, essas empresas vão ser demandadas a criar o seu próprio sistema de logística reversa, individual. Elas não vão ficar sem fazer nada. Né? Por quê? Porque a legislação exige. E é muito mais complicado você criar um sistema individual para acompanhar do que você ter um sistema já funcionando. Então, é importante entender também esse recorte da legislação. Né? Nós temos aqui alguns desafios que eu até coloco para vocês, em parte, talvez não tanto para o setor de vocês, mas acho que também é um desafio, que é a participação do consumidor. Né? Então, alguns dados que nós pegamos, aqui, esses são dados específicos de embalagens, mas talvez sempre alguma coisa para ser trabalhada em todos os setores, que é como as pessoas entendem, né, a questão da importância de separar resíduos e por aí vai. Que ainda as pessoas acham que é importante, mas acabam não fazendo. Isso eu estou colocando de uma forma geral, mas eu acredito que também talvez vocês tenham esse problema e que tem que ser trabalhado aí junto aos pontos onde se faz essa troca, né, no caso dos filtros. No caso de vocês também acaba sendo algo bastante importante. Porque aqui, só em embalagens, a gente já percebe a dificuldade que é incutir a importância da separação para alguém que, se não tiver separação, você não tem nada do restante. É impossível você fazer a própria gestão. Né? E isso aqui também foi uma fonte do IBOP de 2018, que até fiquei meio chocada quando eu vi, porque algumas embalagens, né, como, por exemplo, longa-vida, que se propaga tanto a questão da reciclabilidade, mas que as pessoas não têm o conhecimento sobre isso do ponto de vista prático. Então, a gente percebe que ainda falta muito a parte de comunicação. Né? Então, fica uma dica também de como vocês fazem a comunicação no caso do setor de vocês. Tá? Isso aqui é um geral. Os termos de compromisso que nós temos hoje na CETESB são esses, então são vários setores. O último, tá, foi o do comércio, então ele nem está ali incluído, mas ele está no final? Ah, tá, isso. Então, já foi incluído, né? Também nós assinamos ali com a APAS, e para nós era importante, no caso das embalagens, porque é onde tem os pontos de entrega voluntária. Né? E a decisão de diretoria, então, esta que traz a questão da renovação das licenças, ela já coloca a logística reversa, com base naquela resolução que eu mencionei,
E um ponto fundamental, a demonstração do atendimento a metas quantitativas e geográficas. Esse fator para nós é fundamental, porque a logística não pode ser feita somente, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, mas sim em outros municípios do estado, né? Nós temos 645 municípios. Então, foram apresentados planos de logística, foram apresentados relatórios com resultados anuais, foi feita uma devolutiva, e a gente já avançou até além disso. Em alguns casos, já foram enviadas cartas demonstrando que ou o plano não foi aceito, e cartas até a empresas de determinadas associações que não cumpriram as regras, para que a própria empresa venha apresentar, então, qual é o seu plano individual, já que o plano da associação não foi aceito. Isso já aconteceu para alguns setores, e nós já tivemos aplicação de infração também, por conta de não estar cumprindo a logística reversa, em termos práticos. Tá? O que nós temos hoje representa mais de 2.000 empresas, em termos de logística reversa. E também nós fazemos agora um trabalho muito forte com os municípios, na logística reversa. Por quê? Porque os municípios, eles também são relevantes, muito mais na parte das embalagens, né, de como eles trabalham isso. Então, nós estamos fazendo essa capacitação com os municípios, por regiões de preferência, por consórcios. Então, aqui para vocês até saberem, explicando como fazer o plano municipal, em muitos casos, tá? Fazendo reuniões por regiões, como eu falei, reuniões de trabalho, e a ideia é que os municípios façam uma fiscalização dos pontos de coleta, e no caso dos estabelecimentos comerciais, também os municípios possam, por meio dos alvarás de funcionamento, verificar esse trabalho do setor dos estabelecimentos comerciais. Por quê? Porque a CETESB, ela tem uma limitação, que é exatamente a limitação de empresas com as quais ela tem uma relação por conta do licenciamento. Inclusive, esse foi um dos pontos levantados numa das ações propostas, de por que a CETESB direciona a sua ação somente contra os fabricantes. E a sentença da juíza foi muito clara, porque, por razões óbvias, se a CETESB licencia o fabricante, por razões óbvias, ela vai cobrar do fabricante. Então, não tem nada de errado nessa atuação. Estranho seria a CETESB cobrar de quem ela não licencia ou não fiscaliza, né? Nós estaríamos fora da nossa competência. Então, obviamente, nós vamos atuar dentro da nossa linha de atuação. Agora, existem outros que podem atuar em outras áreas, como no caso dos municípios. Então, nós fazemos essa capacitação e essas reuniões, já atendemos e quantos municípios? 182 municípios, desde o início do ano até agora, nessa linha de capacitação e orientação dos municípios, para que eles possam atuar exigindo aquilo que eles podem exigir. Então, isso vem em complemento ao sistema de fiscalização. Tá? Aqui um pouquinho, né? Está ali, ó, já tem os dados dos municípios, né? Do que foi feito por regiões, né? Dentro desse programa, que o CETESB de Portas Abertas ele funciona para a área privada e para a área pública. Ele é um recorte bastante importante para nós. Nós retomamos câmaras ambientais, câmaras técnicas dentro da CETESB, justamente para assuntos que são polêmicos e que nós queremos avançar. O setor do agronegócio tinha algumas demandas desde o início do ano que nós já conseguimos avançar rapidamente, também fazendo visitas técnicas. Então, nós estamos nos propondo a fazer visitas técnicas até com representantes de diretorias diferentes para agilizar modelos de licenciamento, onde isso é possível, quando você tem uma nova inovação, uma nova tecnologia sendo aplicada, que pode viabilizar um licenciamento melhor. Então, a gente já está fazendo as visitas técnicas, já com os representantes das diretorias, para facilitar isso também. Tá?
E aqui, o finalzinho, acho que é muito rapidamente, nós tivemos um julgado do Superior Tribunal de Justiça atribuindo a responsabilidade exclusivamente a um fabricante. Tá? Esse, no caso, foi de embalagens, e era uma questão de embalagens em PET, e o julgado ele veio e atribui, de uma forma, essa responsabilidade, no sentido de que o fabricante deveria, inclusive, recolher todas as embalagens que estivessem em qualquer lugar, em qualquer área pública, e por aí vai. Tá? Isso aqui, particularmente, eu faço uma crítica ao julgado. O julgado, inclusive, ele foi anterior o julgado do STJ não, mas a ação foi proposta antes da própria Política Nacional de Resíduos. Então, eu acredito que em novos julgados talvez nós tenhamos um outro posicionamento, porque a questão hoje é a responsabilidade compartilhada. Então, o que me parece é que sempre que o fabricante tem um sistema de logística reversa, não caberia atribuir uma responsabilidade desse tipo, porque se eu atribuo a responsabilidade no formato que o tribunal decidiu, significa dizer que o consumidor e todos os demais não teriam nenhuma responsabilidade, né? Seria um desincentivo aos demais responsáveis da cadeia, porque seria como dizer, olha, não importa consumidor ou comerciante, você não precisa fazer nada, porque, no final das contas, a responsabilidade vai ser toda do fabricante. Né? Então, eu acredito numa revisão de posicionamento no futuro, mas para quem estiver dentro de um sistema de logística reversa. Porque daí, claro, o fabricante teria que demonstrar, eu tenho um sistema, eu comunico com o consumidor, esse sistema funciona, eu tenho X de logística reversa, que me permite demonstrar que eu estou atuando e, portanto, eu não devo ser responsabilizado dessa forma. Para quem não estiver fazendo nada, pode cair num julgado como esse, que, inclusive, determinou, né, olha o nível de responsabilidade, que a aplicação de 20% do valor da verba publicitária em campanhas educativas é um julgado pesado, em nível de Superior Tribunal de Justiça já. Ou seja, aqui, se você não tiver nenhuma questão constitucional, esse é a última instância. Você não tem mais a possibilidade de discutir depois desse nível. Então, fica também como um alerta, né, da importância de estar dentro de um sistema de logística reversa, porque há, inclusive, essas questões no nível dos tribunais. Tá? Mas, assim, em linhas gerais, é nesse sentido que tem sido trabalhada a questão da logística reversa no âmbito do Estado de São Paulo. E eu reforço que o trabalho que vem sendo feito pela Abrafiltros é um trabalho assim, bastante profícuo, que tem dados, né, que tem demonstrado um crescimento nos anos. Então, fica aqui, como CETESB, né, a nossa recomendação de envolvimento nesse tema, para todos os fabricantes, e a nossa disponibilidade em recebê-los, enfim, em prestar as orientações devidas nesse tema, e em outros temas, porque daí eu aproveito para falar do licenciamento, que é esse esforço que nós estamos fazendo, né, nos prazos, e, enfim, estamos com alguns assistentes também na presidência, trabalhando estrategicamente para fazer a ponte com as diretorias, então estamos muito abertos também a recebê-los nessas eventuais dificuldades, para que o licenciamento também atenda ao timing necessário da atividade econômica, porque nós entendemos, e essa é a visão do governador João Dória, né, de que nós também precisamos atender a esse tempo da atividade econômica. Caso contrário, nós chegamos àquelas situações em que você perde um financiamento, perde o tempo de realizar aquela atividade, por conta de uma morosidade que talvez nós não tenhamos como justificar. Então, nós estamos trabalhando fortemente nesse sentido.
E, depois de toda essa explicação, eu fico à disposição para esclarecer dúvidas. A Lia também está aqui, eu acho que, junto com a parte técnica, eventuais dúvidas que vocês tenham em relação a esse assunto, ou, enfim, outro assunto que nós possamos aí contribuir. São essas as minhas colocações. Muito obrigada. Nossos agradecimentos, doutora Patrícia. Nós temos um espacinho para perguntas agora. Só levantar a mão, dizer qual a caravana que vem. Eu vou fazer um comentário, acho que depois, se você quiser falar em relação à área, mas, assim, bom, nós temos a Secretaria do Meio Ambiente, que faz o planejamento da política ambiental. A Secretaria hoje é de Infraestrutura e Meio Ambiente, né? Então, se juntou com a parte de meio ambiente, recursos hídricos, energia, numa única secretaria, né? Se ampliou o escopo de trabalho. Então, esse planejamento das ações de educação ambiental, dos programas de educação, eles estão dentro desse viés da própria Secretaria do Meio Ambiente, que faz ações específicas em regiões, que faz programas que vão desde no período do verão, como trabalhar na praia para reduzir a questão de resíduos e outros, tá? A CETESB, ela tem uma função específica que é de um órgão que faz parte do SISNAMA, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que tem uma competência específica de licenciar e fiscalizar, né? Então, no nosso caso, nós fazemos a educação, mas é uma educação mais formal, no sentido de ter os cursos, né, para formação de técnicos, a escola da CETESB, fazemos essa orientação nos municípios, mas para os planos de gestão por parte dos municípios. O foco da CETESB em si, ele só passa de uma forma transversal pelas questões de educação. Esses temas eles estão mais no nível do planejamento, que fica na secretaria, porque nós temos que focar no licenciamento e na fiscalização, que são, na verdade, as áreas da nossa competência pela legislação. Então, tem que separar isso. É como, por exemplo, a questão da balneabilidade das praias, né? O que a gente tem trabalhado muito hoje também é a comunicação, porque as pessoas, às vezes, confundem CETESB com SABESP ou com outras áreas e acham que a praia está poluída por culpa da CETESB, né? Quando, na verdade, nós temos o acompanhamento da balneabilidade e o diagnóstico, para dar uma segurança para a pessoa se ela pode ou não, deve ou não frequentar aquela praia. No caso da qualidade do ar, você pode entrar no site, ter informação e saber, eu devo ou não praticar um esporte fora, hoje, na cidade de São Paulo, ou não, pela qualidade do ar nessa ou naquela região. Mas a CETESB, ela não é a responsável pelo programa de educação, ou, por exemplo, por melhorar a condição da praia. Por quê? Porque daí você entra no saneamento. E aí o saneamento é um programa que vai estar numa outra área. Então, todas essas atividades são divididas por escopos de áreas específicas. Não sei se você quer... Eu queria só complementar. Só entrando aqui na parte de resíduos, acho que mencionar uma outra informação também que é divulgada pela CETESB, que, inclusive, recentemente já foi divulgado a lista dos aterros, né? A CETESB também faz a avaliação dos aterros, da nota para os aterros sanitários, e essa lista também é divulgada, né? E já foi divulgada desse ano, recentemente, acho que foi essa semana ou semana passada. E aqui, já que a gente está falando de logística reversa, nos nossos termos de compromisso de logística reversa, a gente exige também a apresentação e execução de um plano de comunicação por parte do sistema de logística reversa. Então, ele tem que ter um site acessível para o consumidor, que tenha a descrição de como ele deve dispor do seu resíduo, né, quais são... porque os resíduos têm formas diferentes, né, a forma de realmente adequada, né, de gerenciar aquele resíduo. Os pontos de coleta, então esse site tem que divulgar quais são os pontos de coleta para que o consumidor possa saber onde levar.
E aí cabe à CETESB verificar se realmente aquilo, primeiro, se aquelas informações estão disponíveis, segundo, se aquelas informações batem com a realidade. Então, muitas vezes a gente recebe reclamações das mais diversas origens e a gente vai cobrar dos sistemas de logística reversa sobre aquelas informações que foram disponibilizadas para o consumidor. Em relação aos aterros, saiu o relatório recentemente de 2018, está à disposição no nosso site. O Estado de São Paulo hoje está com 4,4% de aterros inadequados. Isso significa 28 municípios dos 645, tá? Mas nenhum deles é lixão no Estado de São Paulo, porque o lixão é aquela colocação inadequada, sem nenhuma preparação, né? E, no nosso caso, no mínimo, a gente tem um aterro em valas. Então, quando a gente considera inadequado, é porque ele precisa de algumas melhorias que a gente acompanha via CETESB, mas que está tendo um acompanhamento. Então, enquanto o Ministério do Meio Ambiente estava lançando ontem o programa Lixão Zero, porque mais de 50% dos municípios brasileiros ainda têm lixão, no Estado de São Paulo, não só não tem lixão, como tem só 4,4% de aterros inadequados. Para a gente ter esse comparativo que é fato. Não quer dizer que não tenha coisas a fazer, tem muita coisa para melhorar, mas, né, é importante a gente saber que esse trabalho ele vem sendo assim, feito fortemente e nos anos vai diminuindo. É uma diminuição de poucos dígitos por ano, porque agora está muito pouco mesmo. Então, nos percentuais, assim, você consegue diminuir, né, um pouquinho só, mas nós já estamos só com 28 municípios com o aterro inadequado. E essa gestão de resíduos também ela depende muito da região. Por exemplo, eu estive em Manaus há pouco tempo, porque nós estamos começando a fazer agora termos de cooperação com outros estados brasileiros para conceder e auxiliar com a expertise nossa os outros estados. Porque o Ministério do Meio Ambiente, a gente sabe que hoje em dia está muito difícil, né? As coisas não estão acontecendo. Então, os outros estados têm solicitado o nosso apoio em São Paulo. E, no caso do Amazonas, eles têm municípios que demoram 15 dias de barco para chegar no município. Então, aí a realidade já é outra. Você precisa aplicar uma realidade bem mais simples na gestão de resíduos, que não vai ser um aterro. Então, tudo isso tem que ser feito de acordo com a própria região. Mas, só para vocês saberem, o Estado de São Paulo disponibilizou para todos os estados brasileiros o nosso programa de qualidade do ar, que é o único que existe hoje no Brasil, e nós vamos conceder gratuitamente. Foi disponibilizado para todos os governadores, e alguns já solicitaram também o de resíduos, e nós estamos também começando a trabalhar nesse sentido. Então, também tem essas parcerias com os outros estados. Bom dia, Patrícia. Eu sou engenheiro do Instituto Mauá de Tecnologia e temos uma preocupação constante em relação às lâmpadas fluorescentes. Em que pé que está a questão de logística reversa? Porque nós sempre nos preocupamos e recorremos a algumas empresas para fazer a reciclagem, o descarte adequado. Como é que está esse processo em relação às fabricantes e distribuidoras? É Paulo, né? Luiz Henrique. Luiz Henrique, desculpa. Luiz, a gente tem, no setor específico de lâmpadas, a gente tem uma dificuldade e uma especificidade própria desse setor, porque a grande maioria das lâmpadas são importadas. Aqui no estado de São Paulo, a gente não tem nenhum fabricante de lâmpadas. Então, aí a gente entra justamente naquela questão de competência que a doutora Patrícia tinha mencionado antes, porque a CETESB ela consegue cobrar de quem ela licencia. E aí a gente depende também da colaboração dos outros entes federativos, né, para também fazer essa cobrança dentro das suas competências. Então, na parte de lâmpadas, existe o acordo setorial, né, existe né, exatamente, o sistema federal, que inclusive tem
também uma questão geográfica no estado de São Paulo. Ele tem alguns municípios que são atendidos pelo estado de São Paulo, mas a gente tem essa dificuldade de poder cobrar além do que é definido pela esfera federal por causa disso, por não licenciarmos os fabricantes. Eu acho que lâmpadas é acho que o setor mais sensível em função de muita coisa ser importada. Então, eles estão tendo dificuldade também para aplicar a regra, mesmo no nível federal. Então, foi assinado o acordo, mas ninguém está vendo o funcionamento prático nessa área de lâmpadas, né? Todos estão tendo dificuldade para aplicar em lâmpadas. Eu sou professora do Largo São Francisco e, por um tempo, eu cuidava da parte de gestão de resíduos na faculdade. E nós tínhamos uma sala lá cheia de lâmpadas para poder dar destinação, e é uma dificuldade concreta nossa. Enfim, nos outros resíduos nós conseguimos resolver muito mais facilmente. O que tem sido feito hoje em termos de licitações sustentáveis, até foi um manual que nós preparamos na USP, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, para a própria licitação já trazer uma regra que obrigue o fornecedor a retirar e dar a destinação, porque este é um problema assim bem delicado mesmo em termos práticos. Não estão preocupados com o que tem dentro, que é o mercúrio, né? E muitas vezes a lâmpada quebra, a pessoa aspira aquele vapor, né? E quantas lâmpadas, né, que são recolhidas, quantas pessoas que são contaminadas, né, com esse problema, né? Então é uma coisa grave mesmo, né? Precisava ter uma atenção especial a isso, né? Obrigado pelo esclarecimento, viu, Patrícia? Olá, bom dia. Meu nome é José Luiz. Eu não sou da área de filtros, eu sou da área de produtos cirúrgicos e festas. Nós participamos de um programa de embalagem reversa junto com a Brinq. A Brinq expede um certificado de que você faz parte desse programa. A minha dúvida é sobre a disposição final. Depois que você adere a esse programa, isso aí vai para um pregão onde tem um preço lá para recolher esse lixo, pelo que eu entendo até agora. E você tem que fazer um pagamento de uma taxa para que esse lixo seja recolhido em outras esferas. Parece que isso agora está se estendendo a outros estados. Como que isso funciona? Como funciona esse pregão? Como que a gente se reporta ao consumidor perante ao site? Porque agora Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, essa disposição final que eu não consigo entender como vai ser feita e como vai ser cobrado tudo isso. Só para esclarecer, na verdade, então, você está se referindo aos resíduos de embalagens em geral. É porque no início da sua fala você falou sobre produtos cirúrgicos, mas então é sobre resíduos de embalagens em geral. Então você está falando do termo de compromisso assinado com a Fiesp, a Brelp, porque ele prevê os certificados de reciclagem. É isso, né? Tá. Então, esses certificados de reciclagem, eles têm que ser lastreados por uma nota fiscal de venda, né, dos materiais reciclados. E aí, como é que eles fazem? Pode ser entidades cooperativas de catadores ou recicladores mesmo, eles levam essas notas fiscais para a certificadora, que é contratada pelo sistema de logística, e aí, depois que eles fazem a verificação dessas notas fiscais, para que, por exemplo, um resíduo não esteja sendo contado mais de uma vez, então, depois que eles fazem essa avaliação, eles levam isso para um leilão, e aí por tipos de resíduo, né? Então, plásticos, metais, papelão, vidro, e aí nesses leilões, aí só podem comprar empresas aderentes ao termo de compromisso. Então, isso inclusive está no nosso site da CETESB, a gente não aceita certificados de reciclagem que não estejam dentro do termo de compromisso.
Porque a gente sabe que em outros estados tem outros certificados de reciclagem, só que a gente acompanha o sistema de logística reversa que tem termos de compromisso conosco. Por isso, a gente só aceita certificados desse sistema de logística. Não, até o momento, a gente não tem outro termo de compromisso com outro certificado de reciclagem. Então, por isso, as empresas que fazem a compra desses certificados, elas têm que ser aderentes a esse termo de compromisso. E aí elas vão reportar, né, para o sistema de logística reversa qual que é a quantidade de resíduos que elas teriam que comprar para atender a sua meta, que atualmente, né, até 2018 a meta estava em 22% para embalagens em geral. Então, ela tem que reportar quanto isso, na sua realidade, seria em termos de quantidade, qual o tipo de resíduo, e aí ela adquire os certificados conforme o que ela coloca no mercado. Então, se ela coloca no mercado embalagens de vidro, ela vai comprar de vidro, né, e assim por diante. Mas, mesmo assim, esse sistema é um sistema que nós estamos olhando com muito cuidado, porque tem que se evitar fraudes, tem que se verificar muito bem se não houve uma, vamos dizer, se foi separada a coleta dos resíduos do que foi feito pelo município. Porque se você usar dados do município, cai naquela questão de remuneração do município. E o próprio Ministério Público fez uma conta matemática altíssima de remuneração dos municípios quando eles participam da logística reversa. Então, isso é até uma segurança para o setor privado de não estar envolvido nada desse tipo, para que depois não seja acionado e responsabilizado por isso. Então, nós, na CETESB, a gente está olhando ainda com muito, assim, nós vamos ter que tomar cuidado com esse sistema de certificação, para ter segurança de que, de fato, ele atende a todos os critérios necessários para trazer os dados exatos, não se replicar números e coisa do gênero, e nem usar dados dos municípios. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, uma cooperativa ela recebe um volume que vem do município. E ela recebe um volume que vem da logística reversa do ponto de entrega voluntária no comércio. Se ela utilizar os dados do município, isso pode ser um problema depois para o setor privado, por conta daquele artigo da lei. Então, até por uma segurança para o setor privado, isso tem que estar separado. Então, não é tão simples a certificação. É um setor, eu acho assim que tem que tomar um pouco de cuidado nesse sistema. Bom dia, sou o Marcel da Solix. E eu queria só esclarecer uma dúvida, porque vocês comentaram, né, na apresentação que a responsabilidade do comerciante, no caso aqui do filtro, ela seria simplesmente de devolver para o fabricante. E muitos dos comerciantes hoje desse produto, eles são licenciados por vocês, pela CETESB, e dentro do licenciamento eles precisam também fazer a prestação de contas dos resíduos gerados. Então, por exemplo, um posto de combustível que tem a troca de óleo, ele precisa ter o CADRE da destinação do filtro. Como que vai funcionar, já que vocês estão falando que vocês vão cobrar essa responsabilidade dos fabricantes? O posto de combustível ou o revendedor que é passível de licenciamento, ele não vai ter mais como justificar? Ou como que vai funcionar, já que o programa ele tem uma certa quantidade aí de cota ou de percentual para poder fazer a destinação? Na nossa decisão de diretoria 76, já se prevê que o posto de combustível deve guardar os certificados de destinação dos resíduos que são sujeitos à logística reversa. Então, então, essa seria uma forma de controlar o né, para onde está sendo dada essa destinação. E a gente pretende aprimorar também isso na decisão de diretoria, né? A gente justamente está buscando pontos de aprimoramento da decisão de diretoria, que a gente tem percebido na prática, né, na aplicação. Então, esse é um dos pontos que a gente gostaria de aprimorar também.
A decisão ela foi publicada no ano passado. Desde o ano passado, nós começamos esse ano, né? Nós identificamos alguns pontos que ficaram nebulosos, né? E aí os próprios setores vieram e procuraram com alguns desses aspectos. E nós estamos levantando, né, todas essas questões que levaram a dúvidas para publicar uma nova decisão que faça essas correções e adequações. Nesse caso, tem uma previsão, mas a gente acha que tem que ficar mais claro. Então, deve sair uma regra mais específica, justamente para não dar essa dúvida. Tá? Davi Andrade, da Supply Service. Eu só quero colocar aqui alguns pontos, na realidade, mais para ratificar o que foi dito. Em primeiro lugar, a questão da CETESB, eu acho assim, na logística reversa, nós operamos com vários produtos, como os filtros, né, somos os operadores logísticos dos filtros em vários estados, também embalagens plásticas de lubrificante, pneus, óleo lubrificante usado contaminado, o OLUC, e, como eu disse, operamos em diversos estados. Na CETESB, nós encontramos, assim, o programa mais exigente, o mais completo, mas, por outro lado, é onde proporciona maior facilidades de conversação, de estruturação, de implantação. Quer dizer, tem-se a oportunidade de discutir. Não é aquele negócio, pega e faz isso e não quer saber de nada. Então, todos os aspectos, como foi dito, desde a redução, da reciclagem, da valorização, do aspecto social, do catador, realmente é envolvido e discutido. Então, nós vemos assim, na CETESB, o melhor programa, tanto que nós, sempre que temos um estado em que vai iniciar com uma logística reversa, como os termos de compromisso são públicos, basta acessá-los na internet, eu levo antes aos órgãos governamentais e eles acabam fazendo por inteiro. Mas em termos assim de complementar do início, meio, fim, e a destinação e comprovação, e fazer realmente a análise do cumprimento das metas, é o órgão que realmente faz o todo. Então, se vocês estão se regozijando com as sentenças dos juízes favoráveis às decisões, eu posso falar pelos estados que falamos que realmente é o melhor programa. Nós não temos, em um exemplo de facilitador, como o Marcelo disse, as empresas que estão no programa de logística reversa são dispensadas do CADRE, que já é um auxílio tremendo, porque às vezes obtém-se o CADRE, o cara não tem, fecha, abre. Então, insistindo no programa de logística reversa, não precisa tirar o CADRE, porque a CETESB já verificou tudo antes. Se a empresa é licenciada, como é que está o programa, condição, vai atendendo, está cumprindo a meta. Então, esses facilitadores é que muito contribuem, diferentemente de outros estados que criam complicadores. Então, na realidade, eu queria mais ratificar essas medidas que vocês tomam, que realmente sempre está olhando o todo, a cadeia toda e não só um lado. Obrigado. Obrigada, porque a gente está acostumado a levar bronca. Bom dia. Nós somos da Continental, né? Somos fabricante de correia automotiva. Uma pergunta em relação à licença de operação. Quando você fala de amarrar a licença de operação à adesão de um programa de logística reversa, o que vai ser levado em consideração, o que vai ser aceito? É uma porcentagem de retorno com a logística reversa em relação ao volume de produção, volume de venda? Como que vai ser aceito dentro da aprovação para a aprovação da licença ambiental? É que as metas estão definidas na decisão de diretoria por setor. Então, o que a gente está cobrando, né, na questão do licenciamento é justamente o atendimento a essas metas, tanto as quantitativas quanto as geográficas. Então, tem uma meta quantitativa, que é um percentual, né, de quanto é colocado no mercado paulista, né, a gente está sempre tratando de dados do Estado, de São Paulo, e aí a gente está cobrando conforme o atendimento a essa meta. É na decisão de diretoria, 76, que a doutora Patrícia mencionou na apresentação. DD 76 CETESB, você já pega a decisão, ou no site da CETESB.
E daí você verifica para o setor específico, né, pelo tipo de resíduo, o que já tem, né, ou se não tem, qual é a proposta, né, que seria viável. Mas, no caso de vocês, já tem. Então, é o que teria que cumprir, o que teria que atender. Tá? Bom dia. Eu sou de uma empresa de São Paulo de gerenciamento de resíduos sólidos. E os nossos clientes, de um modo geral, costumam já fazer coleta seletiva, nós fazemos a coleta e a destinação para empresas que vão reciclar esse material. A minha pergunta é em relação às empresas que já perderam esse prazo. Elas têm como recorrer junto à CETESB? Como funciona isso? E eu estou sentindo também um pouco de dificuldade de perguntar à CETESB quais são essas orientações, como que nós podemos colaborar para que isso ocorra rápido e dentro do prazo dessas empresas. Eu mandei alguns e-mails, por exemplo, para a CETESB de São Paulo, de algumas regionais, e eu não recebi nem resposta. Então, assim, eu queria entender, para até facilitar isso e correr atrás para que essas empresas não percam suas licenças, ou sejam penalizadas na hora de pedir a renovação dessas licenças. Os nossos clientes são clientes de pequeno e médio porte. Então, elas ficam muito vulneráveis também, que não sabem nem como agir em relação a isso. É uma pergunta, e só para finalizar, em relação, por exemplo, às empresas que nós vendemos esses materiais, elas precisam também estar logadas à CETESB dentro desse novo projeto, que eu não consegui entender isso também. Obrigada. Você mencionou que você mandou as mensagens para as regionais. Talvez tenha sido por isso, então, que você ainda não tenha recebido uma resposta, porque a gente está fazendo, como a doutora Patrícia mencionou, o Departamento de Resíduos Sólidos, que faz essa avaliação da logística reversa, ele fica aqui na sede. E a gente dá o apoio para as agências, inclusive a gente está usando o sistema e-ambiente, que é o de licenciamento, justamente para que as agências tenham acesso às informações referentes à logística reversa. Então, assim, a gente sempre atende, a gente está recebendo muitas dúvidas por e-mail, pela ouvidoria da CETESB, e a gente sempre atende dentro dos 20 dias, inclusive com prazo menor, para solucionar essas dúvidas. Eu posso passar o da área. Não é atendimento, ou tem dois e-mails, tem planos, logística reversa, e tem só a logística reversa. Não sei qual desses dois, nenhum é atendimento. Eu posso até te passar, é que eu não sei de cor, eu vou checar para te passar direitinho. Mas a gente sempre responde os e-mails. Então, assim, o que acontece é que a gente está tendo um volume muito grande de dúvidas, então, às vezes, a gente não consegue atender, responder as mensagens, porque a gente vê que tem uma ansiedade também do setor privado, que às vezes quer uma resposta para dali a 2 dias e a gente não consegue atender um prazo tão curto. Mas a gente está sempre buscando responder, então depois eu checo com você exatamente qual o endereço que você tem, para ver se está certo. Tá? Olha, o que é o sistema que a gente está fazendo? Eles têm que apresentar pelo e-ambiente, tá? Então, se eles receberam uma notificação, eles já devem ter uma pasta aberta de logística reversa no sistema e-ambiente para juntar os documentos. Assim, tem que juntar para ontem, né? Se eles ainda não foram autuados, porque quem não respondeu está seguindo nesse caminho, tá? Então, pode ter, se estiverem num processo de licenciamento, vai atrasar ou pode prejudicar a concessão da licença. E se está com a licença válida, ele pode receber uma autuação. Então, assim, se ainda não recebeu a autuação, então, mande o quanto antes. O que a gente busca é que seja apresentado o plano de logística, a gente busca o cumprimento. Nosso objetivo aqui não é ficar punindo ninguém, o nosso objetivo é que a logística reversa seja feita. Então, para que eles apresentem os planos no sistema e ambiente o quanto antes. Tá? Senhoras e senhores, uma salva de palmas, doutora Patrícia Iglesias. Muito obrigado, Lia, também. Vou pedir, por gentileza, que a doutora Patrícia, que a senhora aguarde aqui na frente, porque hoje, a gente, aproveitando a comemoração de 13 anos da Abrafields,
e também a presença ilustre da nossa querida convidada. Hoje nós vamos entregar o certificado de participação aos participantes do programa Descarte Consciente. E eu queria convidá-los, os representantes que estão aqui presentes, e eu vou chamar um por um, e aí eu quero convidar para isso o nosso presidente, o senhor João Moura, para que permaneça aqui na frente também, o gestor do programa, Dr. Marco Antônio, e eu ia convidar ele para também fazer parte aqui desse momento, mas ele vai receber o primeiro certificado. Eu quero convidar, representando a Camis Filtration do Brasil, Carlos Mourão. Uma salva de palmas. Uma foto oficial. Aí está, senhoras e senhores, uma salva de palmas. Peço que o Mourão permaneça aqui. Representando a General Motors do Brasil, Danilo de Oliveira. Tá, Danilo? Uma salva de palmas. Representando a MAN Hummel, Camila Santos. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Representando a Scania Latin América, Daniela Lousada. Uma salva de palmas. Representando a Sofap Techfil, o senhor Gerson Ferrante. Uma salva de palmas.